17% do valor mínimo necessário para lidar com a Covid-19 em 2021. A gente está completando o primeiro quarto do ano, não é isso? A gente está no quarto mês, a gente está no quarto mês do ano, então tem um terço do ano já cumprido, né? Então, 17% é aí por volta da metade daquilo que já poderia ter sido gasto até agora, se são aí por volta desses 33% do valor mínimo anual. Pelo que eu entendi aqui, disso que está sendo dito. De qualquer forma, é muito abaixo daquilo que já deveria ter sido gasto com o combate à pandemia da Covid-19. Quer dizer, é mais um elemento a ser apontado na CPI da Covid. Acontece que isso envolve uma certa complacência dos parlamentares na elaboração desse orçamento de 2021. Então, não sei se a CPI da Covid vai querer ir muito por aí, porque embora os deputados possam estar mais envolvidos com o orçamento do que os senadores são do mesmo partido e podem não querer entrelaçar aí a culpa e a responsabilidade por parte do Congresso Nacional em relação a esse absurdo que se tornou o orçamento de 2021, que a gente está no mês de abril e ele ainda não está fechado. Não é o orçamento para o ano que vem, não, porque deveria ser assim, né? O orçamento para um ano que ainda vai chegar, ele é fechado, pelo menos no final do ano anterior. Não, aqui a gente está fechando já no quarto mês do ano. E ainda com toda a dificuldade. Eu falei aqui na semana passada que eles iam acabar fazendo um puxadinho para um lado, um puxadinho para o outro, para atender a algumas demandas do Ministério da Economia do Paulo Guedes e para atender ao centrão do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, dessa turma, com o Arthur Lira ali encabeçando o movimento, em termos diretos, porque é o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, me chamou a atenção o seguinte, agrava na matéria da Folha de São Paulo a respeito disso, né? Como a Covid-19 é um dos motivos, está aqui dizendo a matéria, olha só, porque tem muita coisa técnica que não dá tempo para a gente esquadrinhar, mas vale a pena esquadrinhar aquilo que todo mundo é capaz de entender, que é uma questão de falta de planejamento, de irresponsabilidade e de oportunismo, cada um querendo levar o seu sem se preocupar com a coletividade que passa por esse momento de crise sanitária. Então diz lá a matéria, um dos motivos é justamente o fato de o crédito extraordinário só ser permitido em casos imprevisíveis e urgentes. Como a Covid-19 é um problema vivido pelo país desde o começo de 2020, liberar os instrumentos fora do orçamento em 2021 pode enfrentar questionamento por parte de órgãos de controle. Agrava a situação a própria falta de sanção do orçamento. O texto tem uma série de problemas, como a subestimativa de gastos obrigatórios, o que deu espaço a emendas parlamentares e até a previsão de uma pedalada nos mesmos moldes daqui que derrubou Dilma Rousseff. Tudo isso é técnico demais, talvez o ouvinte não esteja entendendo, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o crédito extraordinário, que é uma das possibilidades aí para eles resolverem esse imbróglio, ele só é permitido em casos imprevisíveis e urgentes. E nós estamos em 2021 e a pandemia, em 2021, ela não é imprevisível e urgente, porque ela já existia, pelo menos desde março de 2020 aqui no Brasil. Então, eles já deveriam ter tomado as atitudes muito antes para evitar que acontecesse todo esse imbróglio. Mas não, estavam lá deixando o presidente fazer esse monte de barbaridade na condução da pandemia e estavam preocupados em inflar as emendas, que é simplesmente ter mais verbas para aplicar em obras no seu reduto eleitoral. Então, lá na Câmara dos Deputados, para quem não entende muito, tem lá deputados federais de vários estados do Brasil. E aí eles conseguem uma liberação de verba para investir no seu estado. O deputado é eleito com os votos do seu estado. Quem é do Rio de Janeiro vota no deputado federal do Rio de Janeiro. Vai atuar lá em Brasília, mas supostamente representa interesses da população fluminense do Rio de Janeiro. Quem é de São Paulo vota no deputado federal de São Paulo. E aí esses deputados eles querem ter uma verba para investir no seu estado de origem, aplicar em obras, etc., e mostrar ali para a população, estou trazendo isso aqui e tal, vote em mim de novo, no ano que vem, quando tiver a eleição, principalmente em cima da hora, né? Aliás, aqui até a tradição do Rio de Janeiro, em nível local mesmo, de prefeitura, de governo, no final do mandato aparece um monte de obra,
que é para o governante poder dizer na campanha que está fazendo aquilo. E aí eles se preocuparam, os parlamentares, com essas emendas infladas. E aí não se preocuparam com a pandemia de Covid-19. E o Jair Bolsonaro, menos ainda, né? Ele está lá preocupado com outras coisas, como tirar férias, por exemplo, e torrar 2.400.000 reais do dinheiro público dos pagadores de impostos. O seu filho, Flávio Bolsonaro, estava lá nesse fim de semana num resort de luxo, sofreu até um acidente de quadriciclo, avião da FAB parece que foi buscar ele. Tudo isso é, né, a remuneração dele, que ainda é senador, deveria estar na cadeia, né, porque foi denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, mas continua recebendo sua remuneração como senador, nessa lentidão da justiça, com Gilmar Mendes engavetando o pedido do MP contra o foro privilegiado retroativo dele. Ainda vai avião da FAB lá. Nós estamos gastando tudo aí, né? Então tá lá a família Bolsonaro torrando dinheiro, enquanto a população está passando dificuldades nesse momento. E cadê a preocupação em acertar esse orçamento? Cadê a preocupação em destinar as verbas para o combate à pandemia? Tudo que o Bolsonaro sabe fazer na rede social em relação à pandemia é culpar governadores e prefeitos, sabe assim, eu estou ironizando, evidentemente, dizendo que ele liberou as verbas, que é como se o dinheiro dos impostos que vem dos estados, que vem dessas localidades, fosse um favor para ele reencaminhar para esses estados, para essas localidades. Então ele fala, liberei aqui o dinheiro, então ele acha que governar é isso, é liberar o dinheiro, pronto, não tem que fazer esforço nenhum, não tem que realizar nada, tem simplesmente que mostrar lá o quanto ele liberou do dinheiro que veio justamente dos trabalhadores daquele estado. E nada mais, né? Ele não faz mais absolutamente nada. E agora fica aí essa discussão puxando de um lado o Ministério da Economia, do outro lado o Centrão, atrasando tudo e ainda um imbróglio que ajuda a estabelecer esse ambiente de incerteza, de imprevisibilidade econômica, que ainda mexe com mercados, que ainda afasta investidores e tudo mais. Quer dizer, é tudo errado, porque o nível moral, e é isso, para isso que eu chamo a atenção sempre nesse programa, o nível moral dos políticos no Brasil é muito baixo. A população, o eleitorado, precisa corrigir isso. Na eleição é difícil, porque não se pode ter candidatura independente, são esses mesmos partidos aí, com esse pessoal velho cacique, que incorre em todas essas imoralidades, mas pessoas de um nível moral muito baixo, elas estão mais preocupadas com o próprio umbigo do que com a saúde do povo. E é isso que a gente está assistindo no debate sobre orçamento. Essa é a parte que importa. As questões técnicas a gente vai trazendo aqui dentro desse ambiente político.